Eu me chamo Ceissa Levita, estou aqui para trazer uma palavra do Senhor e vamos falar sobre maquiagens, sobre brincos e joias. Vamos ver o que a Bíblia fala. Abre suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. O chamado para uma vida santa. Portanto, estais com a mente preparada para a ação. Sede sóbrios e esperai por completo na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que antes tinhas, estando em vossa ignorância. Porém, assim como aquele que vos chamou é santo, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, conduzi-vos com temor durante todo o tempo de vossa peregrinação, sabendo que fostes resgatados de vossa vã maneira de viver, a qual vos foi transmitida por vossos pais, não por ouro ou prata, mas com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro sem mácula e sem contaminação. Amém? Glórias a Deus, amados. Aqui eu trago esta palavra para vocês, que Jesus Cristo ele nos chama para uma vida santa, para uma vida em santidade. Não com as coisas vãs que nós tínhamos antes. Então a Bíblia é bem clara quando o Senhor fala. Em períodos de especiais consagração, Deus pediu que o seu povo se fizesse de suas joias e adornos como símbolo exterior de consagração interior da vida a Ele. A vida cristã, amadas, deve ser norteada pelos princípios bíblicos, entre eles o da modestia e o do bom senso. Quanto ao vestuário, o uso de acessórios, cada cristão é uma carta viva enviada às pessoas com quem convive. Sendo assim, a própria vida se torna um poderoso sermão. Houve ocasiões na história bíblica em que o povo de Deus acabou aderindo ao uso de joias, um costume dos povos pagãos. Contudo, em período de especial consagração, Deus pediu que o seu povo se desfizesse de suas joias e adornos, como um símbolo exterior de consagração interior, da vida a Ele. Foi assim, por exemplo, na dedicação de Jacó e sua família em Betel. Deus disse a Jacó, suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhes apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos seus da sua casa e a todos os que estavam com ele: livre-se dos deuses estrangeiros que estão entre vós, purifiquem-se e troquem de roupa. Vejam, amados. E ele falou mais: venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus. E o Senhor falou com ele, né? E ele disse, faremos um altar ao Deus. Então, é assim que Deus quer. Então, me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então, entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E o Jacó os enterrou ao pé de uma grande árvore, próximo a Siquém. Isso está em Gênesis. Portanto, amados, isso está escrito em Gênesis, capítulo 35, versículo 1, 4. Na reconsagração dos israelitas, após a idolatria, adoração do bezerro de ouro no deserto do Sinai, vão para a terra onde manam leite e mel. Então, o que a gente vê aqui? O que Deus quer? Deus manda eles ir para a terra que manam leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissera aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda
que por um só momento eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Isso está em Êxodo, capítulo 33, versículo 3 ao 6. O princípio que norteia o estilo de vida. Então, cristão é descrito assim: a beleza de vocês, meus amados, não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, as roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não parece beleza demonstrada, mas num espírito dócil e tranquilo. Entendeu, meus amados? Que não parece beleza demonstrada, mas um espírito tranquilo, que é grande valor para Deus. Isso está em 1 Pedro, capítulo 3, também, versículo 3 ao 4. Assim que vocês ler, vocês vão entender o que é que Deus quer de vocês. Então entenda o que a palavra de Deus aqui em 1 Pedro, versículo 13 a 25 quer falar. Portanto, cingivos os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vós ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Entenda. Espere, pois a esperança vem da bondade de Deus e nos é revelada através de Jesus Cristo, que veio e morreu por nós na cruz. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então, amados, não devemos deixar os desejos do mundo nos moldar e nos controlar. Devemos ser filhos obedientes agora, que somos nova criatura. Mas como é santo aquele que vos chamou, a palavra de Deus é tão maravilhosa. Deus nos diz que devemos ser santos porque Ele é santo. Deus quer uma vida separada completamente para Deus. E sejamos santos como Deus nos mandou. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Devemos ter temor a Deus no tempo de nossa peregrinação, ou seja, temos a salvação enquanto não estamos no céu. Devemos ter cuidado com as nossas atitudes aqui na terra e ser santos, nos esquivando do pecado e nos comportando conforme Deus manda. Deus é maravilhoso e perfeito e assim julga cada um conforme a sua obra. Seu comportamento, não importando quem seja, para Deus. Aleluias! Para Deus temos sempre o mesmo valor. Deus ama todos igualmente. Aqui no versículo 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição vocês recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ouro e prata representam o dinheiro é sujo e corrompe a sociedade. Muitas vezes pessoas pecam por dinheiro, matam, roubam, se prostituem, tudo por dinheiro. Já o sangue de Cristo é precioso e sem pecado. Um sangue puro, um sangue digno de toda honra e glória, o sangue de Deus. Assim a Bíblia diz que não fomos comprados por dinheiro, e sim pelo precioso sangue de Cristo. Fomos resgatados da má forma de viver, libertos dos pecados que nos foram passados por gerações anteriores. Isto nos mostra o valor que temos para Deus, tendo Ele enviado seu Filho para morrer por nós, o qual a verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Nossos pecados e nossa má conduta já era conhecido por Deus antes da fundação do mundo. Assim também Jesus era conhecido, porém Jesus só veio nos fins dos tempos por amor a nós. Os últimos tempos foram inaugurados com a primeira vinda de Cristo, e por ele crerdes em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus.
Por Jesus devemos crer em Deus, pois Deus o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que nós tivéssemos fé e esperança em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Através da obediência à verdade, à palavra de Deus, nossa alma é purificada, nos levando a ser bons uns com os outros e sem hipocrisia, falsidade. Assim devemos nos amar ardentemente, com um coração puro, coração sem maldade, rancor ou ódio, sendo de novos gerados, não de serpentes corruptíveis, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Aleluias, amém. Eu quero deixar essa meditação às irmãs, aos irmãos que olhar este áudio. Eu me chamo Ceissa, sou nova aqui no canal. Peço a você que compartilhe, peço a você que se inscreva, ative o sininho para que vocês possam receber novas mensagens da parte do Senhor. Depois eu vou contar meu testemunho que Deus fez na minha vida, porque eu era uma mulher muito vaidosa e Deus me libertou de tudo isso. Eu entendi profundamente o propósito de Deus em nossas vidas, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. Estou aqui para trazer essa palavra e que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, porque Deus, Ele é santo, Ele quer um povo santo e Jesus está voltando. Ele não quer encontrar uma noiva suja, manchada. Ele quer encontrar uma noiva limpa, pura, porque Ele quer arrebatar a sua igreja. Ele está voltando, estamos vivendo os últimos dias nesta terra, amados. Não vamos nos apegar às coisas deste mundo, aos bens materiais, às vaidades, porque tudo isso mancha a igreja de Cristo. As vaidades corrompem a nossa alma, porque estamos dando lugar mais aos nossos desejos carnais. E Deus não está no meio dessas coisas. Quero dizer também que a pessoa que usa todas essas vaidades, Deus pode usar sim, mas não quer dizer que vai ser salva, porque a igreja que vai ser salva é aquela limpa, pura, sem mancha, sem pecado. Deus os fez natural. Antes nós tínhamos esse costume, agora nós não temos mais, porque nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Que esta palavra fique em seu coração.